E aí, galera, beleza mesmo? Vamos para mais uma aula do nosso canal do professor Alex Romero aqui no YouTube, nessa playlist que nós estamos comentando a prova azul de linguagens do Enem 2024, beleza? Agora vai ser a hora da questão de número 13. Seja bem-vindo, esteja com a gente. E que essas duas eu selecionei a imagem, pessoal. São as duas questões de função da linguagem que mais caem no Enem, pessoal. As duas funções da linguagem mais cobradas no Enem são referencial e metalinguística nessa ordem. Todo ano, desde 2009, nunca falhou. Seja na primeira aplicação ou na segunda aplicação, temos lá questões de função da linguagem para você. Vamos relembrar esse assunto? Vamos comentar a questão? Primeiro, você já sabe, a gente começa lá com o enunciado da questão lá de 2024. Temos aqui. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de. Uma coisa legal da prova do Enem: quais são os dois modelos de questão desse assunto? Um deles é esse aqui, o mais comum. Já se diz qual é a função desse texto e se pergunta como é que ela se dá no texto, por que, que ela está presente no texto. Você tem que dominar a teoria de funções da linguagem. O segundo modelo vai colocar aqui o texto, papapá, e vai perguntar qual a função da linguagem predominante. Como são 6 funções e em um texto normalmente tem mais de uma função, é preciso usar o termo predominante. Mas nesse modelo aqui, nós estamos vendo agora, ele já fala que esse texto está marcado pelo referencial. E eu quero saber qual o propósito disso, por que, que ele é, qual o foco dele ser referencial, tá bom? Para isso, pessoal, estamos na habilidade 19. Essa questão aqui pertence à competência 6. Foram duas questões de função no ano passado, tá? Em especial, a habilidade 19, que diz analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Ora mais, ora mais. E o que são situações específicas de interlocução? Ora, os gêneros textuais que a gente usa. Pode ser um texto jornalístico, pode ser um poema, pode ser um gráfico, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha. São diversas situações de interlocução, ou seja, que um texto é escrito para você, interlocutor, para você, espectador, acompanhar. Dito isto, meus queridos, vamos voltar para a questão, mas eu trouxe para vocês aqui uma teoria, tá bom? Bem, nessa teoria aqui, eu coloquei para vocês. Aqui vocês estão vendo os elementos da comunicação. Professor, o que são elementos da comunicação? Pessoal, cada elemento da comunicação gera uma função da linguagem. Quais são os elementos? Emissor, quem emite o texto. Receptor, quem o recebe. Destinatário, espectador, o leitor, o ouvinte. Mensagem, aquilo que eu quero passar. Toda mensagem tem um contexto, uma situação, né? O assunto que vai ser tratado. Usa um código, pode ser a língua portuguesa, pode ser a língua inglesa, né? E tem um canal, um meio de comunicação. Por exemplo, se você está escutando um podcast, qual é o canal do meio de comunicação? O podcast é o meio de comunicação. Tudo bem? Então, cada um desses elementos gera uma função da linguagem predominante. Eu até já coloquei para vocês aqui, vocês estão acompanhando, já coloquei para vocês a função lá de cada um dos elementos. Eu vou ficar aqui na ponta para você perceber. Referencial, que é o foco da questão, qual é a ideia, né? É o contexto do que está se falando. Esse tipo de função principalmente ocorre no meio jornalístico. Veja lá qual é a linguagem que predomina, denotativa. Tanto que o nome da função é referencial ou denotativa, tá? Então, não é que não possa acontecer em textos artísticos, mas 99% dos casos são textos jornalísticos, que é o caso que a gente vai estudar agora. Tanto que o enunciado já falou que é função referencial. Mas para lembrar um pouquinho, e as outras funções? Já que nessa prova você vai ter mais questões sobre isso, tá? Eu tenho o emissor, a questão, quando o foco de um texto, quando a predominância do texto está na primeira pessoa, ou seja, o artista ou a pessoa quer focar na sua fala, no subjetivo, você diz que tem função emotiva ou expressiva. Para isso, identificar a primeira pessoa, tá? Quando o foco é a segunda pessoa, função apelativa ou conativa, o tu, você. Normalmente, na função apelativa ou conativa, se liga aí, temos lá um verbo no imperativo, pessoal. É a grande dica, muito comum em propagandas, tá? Quando a mensagem
o preparo da mensagem. Se for um poema, é uma rima, uma métrica, uma metáfora. Se for um texto que tem imagem, a imagem chama atenção, você diz que é função poética. E bem aqui eu quero chamar a atenção, tá? Apesar do nome função poética, não ocorre só quando tem poesia, tá? Uma propaganda tem função poética porque você, para focar na imagem, você chama a atenção, você coloca ali um imagético. Pode ser que num texto, quando coloca um negrito, coloca um destaque, um sublinhado, um itálico, que é para chamar a atenção para aquela palavra, isso também é uma preocupação com a mensagem. Isso é função poética. Então, cuidado, que função poética não acontece só em poesia. A função metalinguística, até cortou o azinho aí, né? Na fonte. É quando você tem um poema falando da própria poesia. É quando você tem uma explicação da língua portuguesa. Eu digo sempre, as aulas de gramática, naturalmente, são aulas metalinguísticas, está explicando o código da língua portuguesa. E, finalmente, quando o foco é o canal, a função é fática. Como é que o foco é o canal, professor? Por exemplo, estou conversando aqui com você em sala de aula. Você me entendeu direitinho? Beleza, pessoal? É vocês, beleza, posso continuar? Esse diálogo, tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Tá legal o vídeo? É um teste do canal. Então, quando o canal é o meio predominante da mensagem, eu fico usando o canal, aí você tem a função fática. Beleza? Uma rápida revisão das 6 funções. Vamos lá para a questão agora? Bem, a questão tem um texto. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, tá? A fonte do texto. Como já foi dito que é a função referencial, e eu dei a dica para vocês de que em 99% dos casos, pessoal, em 99% dos casos, a função referencial se dá em textos informativos, jornalísticos, pode ser uma notícia, um artigo de opinião, uma reportagem, um editorial, os vários gêneros, fica ligado. Aqui é um texto do Senado. Então, o Senado, né, é o Senado Federal, então um texto ah, político, então tem alguma coisa, uma notícia, tem algum caráter informativo. O Senado não vai publicar aqui no Senado, no site deles, um texto satírico ou artístico, não é o foco, tá bom? Vamos ler o texto então? Voltando lá no começo. Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, são os adolescentes o alvo mais vulnerável à precariedade menstrual. Sofrem com dois fatores: o desconhecimento da importância da higiene menstrual para a sua saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente, que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa. Isso aí foi até uma polêmica, era uma lei que foi criada no governo federal, pelo Congresso, pelo Federal, gratuitamente fornecer às pessoas mais carentes, tá? A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar desses estudantes, que como consequência restringe o desenvolvimento do seu potencial de vida adulta. Dados do PNS, do IBGE, revelaram que das meninas entre 10 a 19 anos, que deixaram de fazer alguma atividade, estudar, fazeres, né, trabalhar, mesmo doméstico, até mesmo brincar, por problemas de saúde nos 14 dias anteriores à data da pesquisa, ou seja, tem a ver com a menstruação. 2,88 deixaram de fazer por problemas menstruais. Para efeitos de comparação, o índice de meninas que relataram não ter conseguido realizar algumas suas atividades por gravidez e parto foi menor. Então você vê, o problema é muito maior na menstruação do que estar grávida ou não. Dados da ONU apontam que no mundo, uma em cada 10 meninas falta às aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior. Uma entre 4 estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Com isso, perdem, em média, até 45 dias de aula por ano letivo, como revela o levantamento Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil. O ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades. Então, você vê que o texto tem todo um caráter informativo, tem dados. Então, qual é o foco, pessoal? Função referencial. Agora, o que a gente vai perceber? Como ele já disse que tem a função referencial, o que a questão quer? Qual o propósito dessa função referencial? Ora, dica da gente, tá? Existem alguns verbos que não tem jeito. Se o texto é jornalístico, e eu falei para vocês que em 99% dos casos a função referencial está em textos jornalísticos, qual é a principal finalidade do texto jornalístico? Qual é? Informar. Então, com isso, eu já tenho uma resposta correta para vocês. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Cuidado, pessoal. Vamos analisar as outras. Sugerir soluções para o problema de ordem social. Ora, o texto realmente fala que uma das sugestões é você, obviamente, doar absorventes, tá? Realmente. Mas isso não é o maior propósito da notícia, não é sugerir, é dizer como isso está afetando, tá? Então, você vê que nem se coloca lá que vai resolver, mas como isso tem afetado o dia a dia de meninas de 14 a 19 anos. Estabeleceu nada a ver, gente. Apesar de ter falado no texto entre menstruação, falou em gravidez, não é uma relação disso que o texto propõe, tá? Cuidado. É aquela velha história, tá lá no texto essa informação, mas não tem essa relação de uma coisa para outra. C.
Comparar o desempenho acadêmico nada a ver, nem citou homens aqui. Marcar a letra C é um grande prejuízo para o TRI. O Enem, você sabe disso. Mesmo quando você erra, tem que tomar cuidado com o erro. O erro pode ser muito ruim, tá? Porque cada alternativa tem uma pontuação diferente. Afeta o TRI. Letra C mostra que você sequer leu o texto, né? E letra E, cuidado. Orientar, normalmente são propagandas sociais que orientam, né? Sobre cuidado e tal. Lá ele coloca o que acontece, mas não diz que não está orientando passo a passo como é que deve ser cuidado aí, no caso, a ação do adolescente. Portanto, questão 13, prova de linguagem 2024, prova azul, letra D de dado para vocês. Beleza? Quero convidar você mais uma vez aqui, não está no nosso canal. Inscreva-se, tem várias playlists aí e temos cursos, pessoal. Cursos aí que você pode fazer comigo. Quem é inscrito no canal tem um valor bem baixinho, vai pagar bem pouquinho por 3 cursos que eu tenho de literatura brasileira, tá? De história da arte e também de interpretação de texto. Escolhendo qualquer um dos cursos, você vai ganhar um só de modernismo, que é o movimento que mais cai no Enem. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima questão. Valeu!